Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, galera. Boa noite. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da nossa segunda webinar sobre o sistema. É uma parceria entre as regionais de São Miguel do Oeste e a regional de Brusque. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes nos assistindo e nos acompanhando a nossa webinar. Eu sou a Camila Mianoski, coordenadora da regional aqui de Brusque. E eu sou a Ingrid Luiza, coordenadora do CREA Júnior Santa Catarina, regional de São Miguel do Oeste. E é com muita alegria que nós damos início a mais uma webinar sobre esse sistema, que ele nos proporciona muitas coisas. Durante essa semana, nós teremos 3 lives. Ontem foi sobre o CREA e o CREA Júnior, e hoje será sobre o CONF e a CRED-CREA. Amanhã, então, nós teremos sobre as entidades de classe, e também, para finalizar, nós teremos um treinamento sobre a ART, que ela faz uma simulação da anotação de responsabilidade técnica. É totalmente gratuito e será na sexta-feira. Lembrando também que essa palestra ela conta com certificação. O link do formulário vai estar postado nos comentários para aqueles que não conseguirem assistir ao vivo. E o formulário ele vai ficar disponível 24 horas, então aproveitem. Bom, sem mais delongas, vamos dar início ao segundo dia dessa webinar. Estão presentes aqui conosco, então, a Vanessa Simões Pires, administradora, pós-graduada em empreendedorismo, controladoria e finanças e atual gerente da agência da CRED-CREA de Chapecó. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês essa noite. A gente se sente muito honrado por ter aceitado o nosso convite em participar. E também temos conosco o Maicon Juan, ex-CREA Júnior, foi coordenador estadual do CREA Júnior de Minas Gerais e atuou como coordenador nacional em 2015 e 2016. Atualmente assessor da presidência do CONFEA e também fundador do Engenheiros Fora da Curva. Boa noite, Maicon, seja bem-vindo ao nosso webinar também. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Camila. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todo mundo que está chegando aí para assistir. Quero agradecer pelo convite, né? A honra de estar aqui com vocês. Eu já falei para a Ingrid mais cedo que eu sou de São Miguel do Oeste, né? Sou natural de São Miguel do Oeste, então para mim é uma honra estar aqui participando, apesar de não morar mais na cidade, mas estou muito feliz, né? Por poder dividir um pouco desse palco do CREA Júnior Santa Catarina aí, que ontem teve o Kita, um grande amigo, o Gabriel também um grande amigo. Hoje dividi com a Vanessa da CRED-CREA, que eu sou fã do trabalho também da CRED-CREA, já falei para ela. E saber que amanhã vai ter o Tom, né? Falando sobre a RT também, sobre a RT Júnior. Então, estou muito feliz pelo convite. Sexta-feira, desculpa. Estou muito feliz pelo convite e aproveitar, né? Parabenizar também vocês pela iniciativa, porque é muito importante, tanto os membros do CREA Júnior quanto os estudantes, os futuros profissionais dos recém-formados, entenderem a importância do sistema CONFEA-CREA e mútuo, né? Então, muito obrigado pelo convite, viu, Ingrid? Imagina. Pessoal, lembrando que quem tiver perguntas, então pode deixar aqui nos comentários. O formulário vai ser encaminhado por aqui também pela metade da live. E mais informações, depois, se vocês quiserem, podem seguir a gente no Instagram, @CREAJuniorSMO ou @CREAJuniorSCBrusque. Então, vamos dar início à nossa webinar. É toda sua, Maicon. Bom, pessoal, eu vou passar alguns poucos slides aqui para vocês, né? Eu vou contar um pouco da minha história, porque ela se confunde muito com o CREA Júnior e com essa história eu consigo explicar o porquê eu estou no CONFEA hoje e a importância da participação, né? A importância do sistema CONFEA-CREA e mútuo, a importância da participação principalmente dos jovens, né, no sistema, né? E quando eu falo jovens, né, a gente não fala somente de idade, mas jovens profissionais também, né? Jovens de profissão. Então, a gente vê aí que é necessário unir a experiência de quem já está com essa motivação que a juventude traz, com o novo profissional traz, para a gente poder fazer desse conselho cada vez melhor, né? Inclusive, dando uma notícia, hoje foi empossado o conselheiro federal mais jovem da história do sistema CONFEA-CREA, com 27 anos, né?
Então, acho que isso já mostra aí que a juventude está participando, está atuando, e é muito importante que a gente participe, né? Afinal, a gente fica 5 anos na faculdade, às vezes 7, 8, né? Mas na vida profissional a gente fica 40, 50 anos, né? Então, o sistema, ele está na vida profissional, então a gente vai ter 50 anos aí para poder estar participando. Então, pessoal, vou apresentar alguns slides aqui, tentar ser o mais breve possível, tá? Porque quando eu vou falar de sistema de CREA Júnior, eu sou muito apaixonado, então, às vezes eu esqueço o horário, então eu vou tentar me policiar aqui. Só um segundinho para eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá, nós vamos falar de transformação. Está aparecendo para vocês aí? Sim. Bem, vamos lá então. Vou começar falando um pouco sobre a minha história, né? Eu sempre começo comentando a primeira fase, né? Que foi quando eu nasci, que foi em São Miguel do Oeste. E depois, até 2003, quando estava ali adolescente, eu morei em vários lugares. Depois do ano de 1996, algumas mudanças ocorreram na minha família, então a gente passou por muitas dificuldades, e eu tive que sempre cursar a escola pública, ao mesmo tempo que catava latinha, vendia picolé pelas ruas da cidade, né? Então, catava papelão, ao almoço muitas das vezes era ali comida resto do supermercado, então a gente passou por uma fase muito difícil, mas eu conto isso porque isso faz muito parte da minha história que me fez entrar para o CREA Júnior. Isso faz parte, né? Então, em 2003, foi quando eu tive a oportunidade de acessar um emprego registrado, tinha 14 anos, e ali eu comecei a mudar um pouco a minha história e a história da minha família, né? Então, eu consegui entrar num curso técnico onde eu me formei depois como técnico em elétrica. Então, por aí que eu comecei a entrar já na área da engenharia. De 2003 a 2009, eu cursei ensino médio, trabalhei na indústria, né? Trabalhei até que em 2009 eu estava numa multinacional e eu acabei largando tudo que tinha construído até ali para poder entrar na faculdade. Então, essa foi a segunda fase da minha vida. E aí vem a terceira fase, né? De 2010 a 2017. Nossa, Mike, você ficou 8 anos na faculdade? Fiquei, porque eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu fiz 8 períodos, 8 semestres de engenharia de alimentos, e no 8º semestre eu mudei para engenharia de produção, tive que voltar mais um ano. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu sou muito grato com tudo que aconteceu nesse tempo. O aprendizado foi muito bom. Mas por que eu falei para vocês aqui da primeira fase, né, de que eu passei aquelas dificuldades e tal? Porque quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui aluno de escola pública, e no ensino médio eu estudava à noite, numa escola muito violenta, eu já morava no interior de São Paulo, então praticamente não tinha aula, os professores faltavam muito. E quando eu passei na universidade, eu passei na universidade 3 anos depois de ter terminado o ensino médio, foi quando eu tive condições de tentar, e aí foi quando eu me deparei com uma realidade muito difícil. Eu passei no Enem de 2009, que foi o primeiro SISU que teve no Brasil, que foi 2010, e aí você fala, caramba, você passou no Enem, você passou na Universidade Federal, mesmo vindo de uma escola assim, porque o Enem, naquela época, era muito mais experiência de vidas para resolver as questões ali da prova, do que, de fato, você saber a teoria em si, né? Tanto que eu sempre gostei muito de escrever, e a redação foi o que me deu uma nota muito alta, que me permitiu entrar na Universidade Federal. Então, eu larguei tudo que tinha, eu tinha comprado um carro já, dei o carro ao meu pai, falei, ó, vende aí, manda um pouquinho por mês para me sustentar na universidade, até eu ver como é que eu me viro. E quando eu cheguei na universidade, eu me deparei com uma realidade de ensino muito diferente do que eu estava acostumado, né? Então, meu primeiro ano de faculdade, eu passei em apenas uma matéria, em 2 semestres. Quando chegou o segundo ano, eu falei, cara, eu não vou dar conta disso aqui, não consigo. E eu não posso desistir. Eu larguei uma carreira, um emprego bom, uma multinacional, que eu estava na área de planejamento, já com 20 anos. Falei, eu larguei tudo, agora eu vou voltar como um fracassado? Eu não posso fazer isso, né? Eu fui o primeiro da minha família a entrar numa faculdade, toda a história do lado de pai e mãe. Então, eu falei, eu não posso ser o exemplo de fracasso, né? Então, eu falei, o que eu gosto de fazer? E aí eu parei, pensei e falei, na verdade, o que eu gosto de fazer era a única coisa que eu sabia fazer, era trabalhar. Eu trabalhava desde pequeno, né? Meu primeiro registro veio desde os 14 anos, e desde os 10 eu já catava latinha, vendia picolé nas ruas, etc. Então, eu sabia trabalhar. Falei, mas eu tô numa faculdade que o curso é em tempo integral, como é que eu vou fazer para trabalhar? E foi aí que eu descobri o CREA Júnior, que era um trabalho voluntário, porque assim, eu não estava preocupado em trabalhar por causa de dinheiro, não que eu não precisasse, mas não era esse o objetivo, era trabalhar para eu poder me motivar a continuar na faculdade. E foi isso que aconteceu quando eu entrei no CREA Júnior, e aí começa os próximos passos da minha história, né, que foi dentro de 2010 para 2017, mas foram outras coisas que aconteceram.
que foi a partir do momento que eu entrei no CREA Júnior. E aí, eu sei que ontem foi falado do CREA Júnior pelo Gabriel, que foi um coordenador, assim, um dos maiores, um dos mais lembrados hoje da história do CREA Júnior. O CREA Júnior tem 21 anos, né? E o Gabriel, que teve ontem, ele é um ícone, assim, dentro da história do CREA Júnior. Mas eu não posso deixar de falar sobre o CREA Júnior, porque, de fato, ele começa a transformação na vida da gente, e a gente causa transformação na sociedade, principalmente no sistema, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, quando eu entrei no CREA Júnior, eu falei, cara, eu entrei aqui para poder trabalhar, para eu poder continuar na faculdade. E foi graças ao CREA Júnior que eu continuei no curso. Para vocês terem uma ideia, eu entrei no CREA Júnior no meu 3º semestre. Eu tinha passado em uma matéria no primeiro ano, como eu falei, a matéria é leitura e interpretação de texto. Eu não tinha passado em cálculo, não tinha passado em química, não tinha passado em nada. Como que eu ia continuar numa faculdade de engenharia, né? Então, o CREA Júnior, a partir daquele momento, ele começou a me motivar tanto que eu falava, eu não vou conseguir passar nessa matéria. Pô, mas se eu não passar, eu vou ter que sair da faculdade. Se eu sair da faculdade, eu vou ter que sair do CREA Júnior. Então, eu vou dar um jeito de passar. Então, por aí, ele começou uma transformação na minha vida. E dentro do CREA Júnior, né, eu aprendi uma coisa muito interessante, que foi a importância da geração de resultados. Então, ali, quanto mais a gente ia fabricando dentro da equipe resultados, mais ia vendo as oportunidades que iam surgindo. Então, eu, um menino que vinha lá, comia lixo, catava latinha nas ruas da cidade, vendia papelão, chegar, por causa de um programa de voluntariado da faculdade, poder ter uma reunião com o reitor, com o prefeito, pessoas que, para mim, assim, eram totalmente fora, por mais que eu tivesse 21 anos, era totalmente fora da minha ideia de conversar, né? E aí, o CREA Júnior começou a me proporcionar isso. Isso foi motivando. Eu falei, cara, então quanto mais a gente fazer, e aí a gente ia compartilhando essa motivação com o núcleo, né? Aí vocês se chamam de regionais em Santa Catarina. E aí a gente foi fabricando resultado. E aí eu fui crescendo dentro do programa. Então eu entrei como trainee. De trainee eu passei para coordenadora adjunto de núcleo, né? Que no caso de vocês é regional. Depois eu fui para superintendente regional, que eram 2 cidades. Aí eu abri mais 4, abri mais 5, foram para 7, virou a maior regional. Aí eu passei para diretor executivo estadual, fiz o maior evento da história que teve na época, obviamente liderando, mas com toda uma equipe, né? E depois disso eu assumi a presidência estadual. E aí na presidência estadual eu me deparei com uma realidade que o CREA Júnior, assim, quem está de fora não tem noção, né? Quem está dentro sabe do que eu vou falar agora. O CREA Júnior ele é uma empresa sem dinheiro nenhum, que tem uma porrada de filiais. Então, por exemplo, em Minas Gerais, eu assumi uma presidência, tinha 45 filiais, só 32 funcionavam, as outras só estavam no papel. E aí eu fui ver, eu falei, cara, aqui, essas filiais fazem o quê? Ah, elas têm 150 pessoas que desenvolvem 130 atividades por ano. Como a gente vai potencializar isso? E aí a gente começou a trabalhar com gestão, etc. Acabou que em 2 anos nós deixamos com 63 cidades, 700 membros e cerca de 500 atividades por ano sendo realizadas. Tudo isso voluntário. E aí o CREA Júnior começou a me despertar uma coisa muito interessante, que a gente conseguiu vender muito a ideia para as empresas. O que as empresas procuram nos profissionais, né? Procuram pessoas éticas, uma das primeiras coisas. E o que o CREA Júnior faz, ele traz uma formação ética muito grande, porque você busca resultados sem ter retorno financeiro. E você leva essa formação de dentro do CREA Júnior para dentro das empresas que você vai trabalhar. Então, o foco nunca vai ser o financeiro. Ah, você tem uma meta financeira para alcançar. Sim, só que aquela meta é um resultado que você tem que alcançar. Então, o retorno financeiro que você vai ter pelo trabalho que você vai desenvolver vai ser uma consequência. E, consequentemente, o retorno financeiro ele é muito maior quando você tem foco em resultados, né? Porque quando você foca em dinheiro, muitas das vezes você não consegue atingir o resultado que você espera. Então, o CREA Júnior trouxe esse ponto. E uma coisa muito interessante que o CREA Júnior trouxe foi o desenvolvimento de competências e habilidades, né? Hoje, eu acho que é meio que um consenso dentro de quem participa do CREA Júnior, que o CREA Júnior desenvolve o trabalho em equipe, desenvolve a empatia. Como assim empatia? Você tá dentro de uma simulação de uma empresa. O seu cliente não é só quem vai receber o produto dessa empresa, ele também é aquele que vai receber o trabalho que você está fazendo. Por exemplo, o CREA Júnior vai fazer um evento desse. A pessoa que está fazendo a comunicação, ela é cliente de quem está organizando, de quem está convidando os palestrantes, por exemplo, né? Porque vai receber as informações para poder divulgar. Então, você começa a entender ali
o que a outra pessoa precisa, então empatia. Você começa a desenvolver sensibilidade social, porque você começa a fazer ações sociais. Você começa a resolver problemas complexos. Ué, mas que problema o CREA Júnior faz eventos? Gente, fazer eventos sem dinheiro é um problema complexo. Você tem que pensar como você vai fazer. Que tipo de recurso você vai buscar? Ah, as pessoas não dão dinheiro, mas elas podem doar uma hora delas, elas podem doar um material. A papelaria não tem dinheiro para patrocinar, mas às vezes ela patrocina com imprimir 100 panfletos, 100 convites, né? Então você começa a entender que para tudo tem solução e nem sempre a solução é necessária com o dinheiro. Não que o dinheiro não é necessário, obviamente, né? Mas a gente começa a entender a importância de procurar soluções para poder resolver problemas independente da questão financeira. E é isso que as empresas querem. Elas querem gastar muito menos para poder desenvolver soluções mais eficazes, né? Então, o CREA Júnior teve um papel muito importante na minha formação por essas competências e habilidades e tanto por outras. A comunicação nem se fala. Eu lembro quando eu fui participar, eu fui apresentar um trabalho de microbiologia na faculdade, quando eu fazia engenharia de alimentos, e foi assim, eu já fazia reuniões com funcionários, com o pessoal do chão de fábrica da empresa que eu trabalhava, mas assim, eram os caras do dia a dia, que eu estava ali o tempo todo. E daí, de repente, eu tive que apresentar na primeira semana de aula para uma turma de 120 alunos da faculdade que eu nem conhecia. Então, e pessoas que ali, na primeira semana, eu já tinha percebido que intelectualmente eram muito, muito mais preparadas do que eu. Então, aquilo foi terrível, né? E o CREA Júnior prepara tanto a gente para poder se comunicar, que eu já cheguei a dar palestra na SOEA para 4.000 pessoas, né? Então, você tranquilamente. Hoje, qualquer lugar que a gente vai falar, e isso eu estou falando de mim, mas é uma coisa que o CREA Júnior transforma em todas as pessoas, né? Então, você vê as pessoas se colocando como lideranças. E quando foi que eu percebi que o CREA Júnior causava essa transformação? Porque ela vai acontecendo com a gente nem vai percebendo, né? Quando uma vez eu tive a oportunidade de reunir com os empresários dos 10 maiores setores do PIB de Minas Gerais, e um diretor da Fiat, eu fui apresentar um projeto de aproximação das empresas com as instituições de ensino, na época que eu era do CREA Júnior, e eles estavam discutir o desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais. E aí me colocaram lá e falaram, fala 10 minutos que depois eles vão discutir o que interessa para eles. Quando eu apresentei esse projeto, eles simplesmente falaram assim, não adianta a gente discutir desenvolvimento econômico do estado se a gente não tem profissionais preparados para poder ajudar as empresas a se desenvolverem, né? Então, para as empresas desenvolverem o Estado, a gente precisa da empresa sendo desenvolvida, e para isso a gente precisa de profissionais mais qualificados. E a gente tem um problema. Aí eu fui e perguntei qual o problema. E aí esse diretor da Fiat, ele falou assim, eu abri 42 vagas de estágio para engenheiro mecânico e engenheiro de produção. Eu só contratei 2. Aí eu, todo inocente, na minha inocência de defender o estudante, né, falei assim, tem uma queixa muito grande dos estudantes que as empresas pedem experiência para contratar em estágio. Ele falou assim, eu não pedi experiência. O que a gente pede é um mínimo de algumas habilidades e competências. Ele falou, por exemplo, dentro da faculdade você não aprende a liderar, você não aprende empreendedorismo, você não aprende a se comunicar. Mas eu preciso de um estudante assim. E aí quem é que eu vou buscar? Quem está em projetos extra-classe, que está se desenvolvendo de alguma forma. E aí ele começou a listar as coisas. E essa história ela é de 2015, eu contei essa história no Encontro Estadual do CREA Júnior em Florianópolis, aí foi presencialmente, em 2016 eu contei essa história. E foi ali que eu percebi, que eu falei, caramba, então a gente, de alguma forma, a gente está preparando aqui dentro do CREA Júnior pessoas que as empresas buscam, né? E aí a gente começou a trabalhar muito nisso. E aí foi muito legal que mais empresas eram buscando, o governo reconheceu, a gente chegou aí ao Senado, por causa do trabalho desenvolvido no CREA Júnior, e foi aí que eu falo que o CREA Júnior transformou, né? Porque acabou desenvolvendo habilidades e competências, e o networking que foi feito dentro do CREA Júnior, ele foi muito grande, né? E uma coisa muito interessante que o CREA Júnior trouxe, eu vou falar agora, que ele vai muito além de uma formação profissional, né? Hoje, quando eu me imagino como seria a minha vida sem ter participado do CREA Júnior, na minha vida, tudo eu separo em quatro etapas. Então, em 4 temáticas, 4 eixos, né? Então, quando eu paro para pensar na minha vida, como é que seria a minha vida hoje, sem o CREA Júnior, no âmbito profissional, seria uma incógnita, porque, Michael, você entrou na faculdade para depois acontecer o que fosse acontecer. Não, eu tinha tudo planejado.
Quando eu saí daquela empresa, aquela multinacional, aquela empresa americana, eles me apresentaram um plano que em 10 anos eu seria o presidente da empresa no Brasil. Eu estava tendo um crescimento muito rápido. Em 1 ano e 2 meses eu tinha subido de cargo 4 vezes dentro da empresa. Tinha ido de ajudante de produção para montador, para líder de produção e para o planejamento. Então eles chegaram para mim e falaram: você está tendo uma sessão muito rápida e a gente tem um plano de carreira para você que em 10 anos você vai assumir a presidência no Brasil. Mas é um plano, é uma empresa privada, tudo pode mudar, né? E aí eu preferi sair da empresa para poder depois voltar preparado, para poder assumir, disputar essa função ou outra função gerencial, porque eu gostava muito daquela empresa, era uma empresa dos sonhos. Quando eu ia para o Senai, que eu tinha 14 anos, o Senai era do lado dessa empresa, eu falava: um dia eu vou trabalhar aqui. Quando eu fiz 18 anos, eles me chamaram. E aí eu saí dessa empresa para estudar, para voltar mais preparado para ela, já com muito mais força, porque eu sabia que ia ter mais concorrentes depois, ao longo dos 10 anos, etc. Só que o que aconteceu? Esses 10 anos, eles iam completar em 2020, no ano passado. E em outubro do ano passado, essa empresa fechou no Brasil. E todo mundo que trabalhava comigo na época, que continuou na empresa, foi demitido, né? Então, por isso que tem essa interrogação. Então, no lado profissional, se eu não tivesse participado do CREA Júnior, a minha meta era voltar para aquela empresa, né? Só que isso não seria possível, eu não estaria mais lá hoje mesmo, que eu tivesse conseguido voltar. Então, seria um funcionário daquela empresa, porque no meu mundo, no mundo que eu vivia, antes de entrar no CREA Júnior, aquela empresa era a melhor empresa. Então, quando eu entrei para o CREA Júnior, começou a mudar minha mentalidade totalmente, comecei a enxergar um mundo de oportunidades, né? Mas se eu não tivesse no CREA Júnior, então hoje eu não saberia como estaria a minha situação. No âmbito pessoal, ok, eu sou um cara muito feliz, independente das circunstâncias, não sou um cara muito que assim, nossa, eu preciso a todo custo, bens materiais, não, eu sei que é importante, eu sei que eu preciso, mas eu acho que talvez eu estaria conformado, não feliz. Então, ok, estaria ok, né, vamos dizer. No âmbito institucional, eu nem sabia que existiria esse âmbito institucional, da profissão, do profissional no âmbito institucional, e como cidadão, eu seria aquele Michael que simplesmente, não criticando quem vai lá e vota somente, mas eu acho que eu não saberia a importância de participar dos espaços de poder, né? E hoje, com o CREA Júnior, minha vida mudou completamente, assim, né? Então, a partir do CREA Júnior, eu entendi, cara, para que eu preciso? Eu não sou obrigado a trabalhar naquela empresa. Eu posso fazer a minha empresa, eu posso abrir a minha empresa, eu posso arriscar, né? E aí o CREA Júnior me deu essa mentalidade de empreendedor, graças a Deus, e hoje eu tenho 2 empresas, uma que eu abri em São Paulo e outra que está no Mato Grosso, que eu estou transferindo agora, nesse mês, para Santa Catarina, para São José do Cedro, né? Então, uma na área de consultoria, outra na área de equipamentos e fabricação de containers, e tudo começando do zero, começando do lixo, aquela história que eu falei que eu catava lixo lá atrás, foi do lixo que eu comecei a minha empresa, intermediando venda de sucata nas Olimpíadas. Então, assim, foi do zero, não tinha nem CNPJ. E no âmbito profissional, Engenheiro Fora da Curva, que é um projeto novo que eu lancei ano passado, e a gente tem conseguido um espaço muito grande, tem grandes empresas procurando, a gente já tem participação de engenheiros da Ford nos Estados Unidos, vice-presidente da Magnesita, vice-presidente mundial da Magnesita na Áustria, engenheiros da Alemanha, de offshores na Holanda. Então, a gente está tendo um projeto muito grande que o ano que vem vai ter um evento inédito que não existe no mundo, vai ter aqui no Brasil presencial. Então, o planejamento está bem coisa assim, mas isso eu não posso falar agora, só para o ano que vem. Então, no âmbito profissional, estou muito feliz com o jeito que as coisas estão andando, né? Estou no âmbito profissional também, como funcionário, não deixo de ser seletista, porque eu estou no Confea como assessor, então esse é um cargo remunerado, né? No âmbito pessoal, estou super realizado no momento da vida que eu estou hoje, com 32 anos, mas estou muito longe de onde eu quero chegar ainda. Por isso que eu coloquei aquele homenzinho com binóculo ali, porque para eu poder, que eu estou enxergando lá na frente, né? Então, eu já tenho um planejamento para daqui 5, 10, 15, 20 anos, e coisa que eu não conseguiria fazer se não fosse um CREA Júnior me ensinar a fazer isso, né? O CREA Júnior me ensinou até a estudar, por isso que eu sou engenheiro. No âmbito institucional, que eu nem sabia que existia, o CREA Júnior mostrou, o sistema Confea CREA Mútuo. Gente, não faz sentido nenhum você ser um estudante de engenharia ou você ser um profissional e você não está envolvido com o seu sistema profissional. A engenharia, ela é regida por leis. Essas leis vêm do Congresso. Mas quem leva as propostas
é o conselho profissional, né? Quem te defende, quem busca as coisas, é o sistema Confea-CREA. Então, ele tem um papel muito importante na sua profissão. Então, o que você pode ou não fazer vem de resoluções que vem de dentro do sistema. Você, como engenheiro civil, engenheiro de alimentos, engenheiro químico, seja qual for a sua modalidade, você pode fazer certas coisas e não pode fazer certas coisas, porque isso vem de resoluções de dentro do conselho. Então, ele é muito importante. E aí é importante você conhecer o que você pode ou não fazer, é importante você entender o porquê que é importante existir fiscalização. Ah, fiscalização é para dar multa na gente. Se você tomar multa é porque você está errado. Né? Se você está errado é porque você não está conhecendo o seu sistema, você não está conhecendo como a coisa funciona. A ideia da fiscalização que o sistema faz não é para multar o engenheiro, é para multar a pessoa que faz serviço de engenharia, sem ser engenheiro. Agora, se você é engenheiro e está fazendo do jeito errado, infelizmente, regra, é lei, não tem como, a gente pode mudar a lei, mas enquanto a lei existe, a gente tem que obedecer. Então, você começa a entender esse lado institucional da engenharia, né? Essa parte mais de legislação, que é muito importante. E aí, dentro desse sistema, você tem o CREA Júnior, que eu falei aqui, que você pode participar enquanto estudante, recém-formado, e depois de formar, você tem vários âmbitos que você pode participar. Por exemplo, eu coloquei aqui uns que eu participo. Eu sou vice-presidente do Sindicato de Engenheiros em Minas Gerais. Ah, eu não gosto de sindicato porque sindicato ele era de esquerda. Gente, sindicato de engenheiro é sindicato de engenheiro. Posições políticas, pessoas têm. Muitas das vezes as pessoas induzem a organização a ter um posicionamento político. E lá em Minas, é muito legal, assim, vou dar a experiência do que eu faço parte, porque assim, a gente vê os profissionais. O CREA não defende o profissional. É óbvio, o CREA não tem que defender o profissional, ele tem que defender a sociedade dos maus profissionais. Quem defende o profissional é o sindicato. Ah, eu não gosto do sindicato. Pois é, mas é ele que te defende. Você não gosta, mas ele é importante. Né? O salário mínimo profissional do engenheiro existe por quê? Porque os sindicatos brigaram por isso. Né? Então, o SENGE, lá em Minas, é a única bandeira que a gente tem, a bandeira da engenharia, e a gente luta pela engenharia. Então, você tem um espaço que você pode participar, que você pode contribuir. Tem ali a ASE, você pode participar de uma associação regional, por exemplo. Eu não sei o nome das todas as associações aí, tá, gente? Mas, assim, chutando. Associação de Engenheiros e Agrônomos de Brusque. Você pode participar na sua cidade, na sua regional, de uma associação. Ou você pode participar também, ou, né, de uma associação da sua modalidade. Por exemplo, eu sou da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos. Você que é da engenharia civil, com certeza tem. Da agronomia, com certeza tem. Se não tem no seu estado, tem uma nacional. Né? Então, eu sou engenheiro de produção. A gente está fundando agora a Associação Mineira de Engenheiros de Produção. Mas, enquanto não tem, a gente participa da Associação Brasileira de Engenheiros de Produção. Então, você tem vários espaços. Fala assim, cara, mas para que eu vou me dedicar se eu não ganho nada com isso? Você não ganha financeiramente, diretamente. Mas os contatos que você faz dentro do Confea, dentro do CREA, dentro das associações, dentro do sindicato. E aí tem duas coisas que não estão ali, que é muito importante para o engenheiro. E eu não estou falando isso só porque a Vanessa está aqui, não. Mas as cooperativas de crédito de engenheiros, tem cooperativas de serviços de engenharia, e nós temos a mútua. Cara, assim, me assusta saber que quase nenhum profissional conhece a mútua. Eu queria formar, não era nem para ter o CREA, era para ter a mútua. E foi assim, eu formei com 1 ano, eu fui lá, peguei o dinheiro, comprei o meu carro, que eu estava querendo, por um preço, por um juros praticamente muito pouco, né? E quando você também mexe com cooperativa, a cooperativa, o foco dela, ela não é que nem um banco privado, né? Que o foco é lucro. Então, o foco é você dividir junto com os sócios. Quem são os sócios? Você pode ser o sócio, que ela é uma cooperativa de crédito para engenheiros, né? Então, dentro do sistema, você tem, realmente um sistema, você tem várias coisas que você pode participar e que vão te dar um network muito grande. Se você pegar hoje e olhar as pessoas que, por exemplo, saíram do CREA Júnior, vou dar um exemplo, tá? De quem participa do CREA Júnior, e em vez somente de ir para o lado profissional, de alguma forma participou também de alguma dessas coisas do sistema, principalmente associações de classe, essas pessoas têm um network muito maior. Né? O próprio Gabriel, que estava aqui ontem. O Gabriel, ele tem o trabalho dele, ele trabalha numa cooperativa, ele mexe com pitaia, mas ele não deixou de participar do sistema. Então, ele foi, dentro do CREA, como eu posso atuar? Como inspetor, está na inspetoria. Mas eu posso ir um pouco além. Ele foi para CREA de CREA, né?
ele faz parte do conselho, acho que é o conselho da Credicre, se não me engano. Então, você tem ambientes para participar. E o que eu falo, gente, é o seguinte, é o que eu falei aqui antes da gente começar, quando eu vim cumprimentar vocês. Dentro da faculdade, a gente fica 5, 6, 7, 8 anos. Mas na vida profissional, você vai ficar aí 50 anos. A nossa expectativa de vida está só aumentando. Quanto mais aumenta a expectativa de vida da gente, mais tempo, provavelmente, a gente vai estar trabalhando. Então, mais tempo a gente vai estar debaixo das ordens, das resoluções, das limitações feitas pelo conselho profissional. Então, você vai deixar outras pessoas decidirem por você o que você pode ou não fazer, sendo que você pode participar disso, dessas decisões, sendo que, além de participar das decisões, você vai estar criando uma rede de contatos muito grande, e você ainda vai estar contribuindo com a sua profissão, e você ainda vai estar contribuindo com a engenharia, né? Então, participar do âmbito institucional é uma coisa muito importante. Eu só descobri isso quando eu participei do CREA Júnior, mas na época não tinha o WhatsApp ainda, quando eu entrei no CREA Júnior, o Facebook estava começando, ainda era Orkut, era uma transição. Então, hoje as informações estão muito mais fáceis, então você não precisa ser do CREA Júnior, você pode apenas participar de uma atividade do CREA Júnior e entender a importância de ter esse lado institucional também como profissional. E o lado como cidadão, eu gosto de participar das decisões, como eu falei, então eu fui também, o CREA Júnior também me mostrou, por estar participando dos espaços de decisão, dos espaços de poder, eu entendi a importância da política e, por isso, acabei sendo presidente de um movimento político suprapartidário em Minas Gerais, até fevereiro, até março desse ano, e entrei de vez para a vida política também, fui candidato a deputado em 2018 e hoje eu sou segundo suplente em Minas Gerais. Então, assim, mas é um âmbito que você tem que querer, né? Ninguém é obrigado. A gente pode fazer cidadania fazendo uma ação social, participando até de uma associação de classe, participando de uma associação de bairro. Então, cidadania não é ser candidato. Cidadania é você estar ajudando a sua comunidade de alguma forma, tá? E aí, falando para vocês, né, voltando, já falei aqui como foi a transformação que o CREA Júnior mostrou para mim, então, para vocês entenderem a importância do sistema, porque o CREA Júnior ele é uma parte do sistema Confea-CREA, e como o sistema pode mudar a vida da gente, e quanto antes a gente entrar, desde a época de estudante, principalmente, que é através do CREA Júnior, maiores são as chances da gente desenvolver essas habilidades, essas competências, e entender a importância nossa, a importância da engenharia, da agronomia, das geociências, para a sociedade, para a nossa vida profissional e para a nossa vida pessoal, né? E aí, a gente entra aqui, já falei bastante, esse slide até, acho que eu já falei tanto, né, do sistema Confea-CREA em mútuo, mas eu acho que eu tenho que explicar um pouco para vocês, de fato, a parte teórica, né? Vou ser bem breve, tá? Porque palestra institucional é chata, eu já fui estudante, eu tenho 32 anos, mas eu me considero um jovem ainda, então eu sei que às vezes as palestras institucionais, elas são um pouquinho cansativas, mas elas são necessárias, tá, gente? Informação sempre é necessária. Então, vamos lá, Confea. Confea é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O que ele faz? O Confea, ele é quem faz as resoluções para os CREAs, é quem fiscaliza os CREAs, né, o que os CREAs fazem com os recursos, etc. E ele também resolve em casos que vão além dos CREAs. Por exemplo, um profissional já recorreu no CREA por alguma multa, alguma coisa, ou pediu um registro de universidade, e essas coisas, quando não são resolvidas nos CREAs, vão para o Confea. Nesse momento, inclusive, está tendo uma plenária que está resolvendo muitas coisas que são importantes. Então, o Confea, ele é o órgão máximo desse sistema, então ele tem um papel muito importante e as decisões finais sempre passam por ele, né? O CREA, para você, o CREA é mais importante do que o Confea. Por quê? Porque o CREA é quem fiscaliza o exercício da profissão e é quem te autoriza a trabalhar quando você forma, né? Então, a partir do momento que você formou, o CREA vai analisar quais são as atribuições que você vai poder, que você vai ter, baseado no que você estudou, ou seja, não adianta você querer construir ponte se você não estudou ponte. Então, você não vai ter atribuição para poder fazer isso. Você vai ter que ganhar isso com experiência, participando de obras de ponte com outras pessoas como responsável. Então, o CREA, ele te dá a atribuição e autorização, que é aquela famosa carteirinha que a gente fala, quero meu CREA logo, né? Então, é ter essa carteirinha. E o CREA, ele fiscaliza. Então, vocês devem ter visto aí os carros de CREA andando por aí na cidade, e o pessoal chega, muita gente tem medo, e justamente o CREA ele tem poder de polícia, ele pode multar mesmo, mas ele não multa, a ideia é não multar o profissional, tá?
a não ser que esteja alguma coisa errada. A ideia é multar o leigo, que é aquela pessoa que não sofreu como você os 5, 6, 7 anos de faculdade e quer fazer o serviço que você deveria estar ganhando para fazer, né? Então, o CREA tem um papel muito importante, porque é ele que está ali diretamente com o profissional. E a gente muitas das vezes ouve a pessoa falando assim, eu pago o CREA não me ajuda em nada. Cara, o CREA, só dele existir, já está valendo a pena você estar pagando. Eu sei que é difícil a gente falar isso, mas por quê? A gente compreender isso. Mas por quê? Porque já imaginou se a gente não tivesse o CREA? As pessoas que não estudaram o que você estudou, o que você está estudando, ia poder fazer o mesmo serviço que você, porque não ia ter ninguém fiscalizando isso. Então, olha o prejuízo. Você investiu aí, às vezes, R$100.000 num curso, numa faculdade, por 5 anos, sofreu, deixou de tomar uma cerveja com os amigos numa sexta-noite, numa quinta-feira, deixou de aproveitar um final de semana, porque era um final de semana antes do período de provas, perdeu tempo com a sua família, às vezes, nesse tempo, você perdeu alguém que você gostava muito, que você queria ter passado mais tempo, e você não conseguiu. Você sofreu por tudo isso para poder ter um diploma, e aí agora chega alguém que não estudou nem um pouco, que não sofreu nem um pouco, vai fazer a mesma coisa que você. Então, só o fato de existir um órgão fiscalizador, você já deveria dar graças a Deus, tá? Então, assim, acho que sendo bem direto, bem realista, né, em relação ao CREA. E a multa, como eu falei, gente, a multa, formou, vai na multa, faz o registro, primeiro ano, acho que R$50 anuidade, depois você vai e a partir do primeiro ano você já pode pegar, tem convênio médico, convênio odontológico, certo? Mas depois do primeiro ano você pode pegar empréstimo para montar o seu escritório, para fazer uma viagem importante, para fazer uma pós-graduação, para comprar um carro para você usar para o trabalho. Então são diversos benefícios que tem e assim, com juros muito baixos, tá? Eu vou dar um exemplo prático aqui, um carro de R$50.000, ao longo de 3 anos você vai pagar R$60.000 e você for comprar um carro de R$50.000 numa agência para pagar ao longo de 3 anos num banco, vamos dizer, financiado por um Itaú ou algum outro banco assim, Banco do Brasil, você vai estar pagando aí 80, 90 mil talvez, até mais, né? Então, só para vocês entenderem a importância da multa. É um dinheiro que vem da própria anotação de responsabilidade técnica que está disponível lá para você. Então, a gente reclama, às vezes, né? Muitos profissionais reclamam, mas é por falta de conhecimento. Então, eu estou aqui trazendo um pouco da importância do CREA e também a mútua, né? Que, cara, aproveita. Você tem aí uma coisa para aproveitar e vai conhecer a associação, vai entender o porquê que é importante você participar da associação, vai abrir conta na CREA, vai participar, vai entender o que é importante a cooperativa, vai ver a importância do sindicato também. Você tem vários ambientes que você pode tirar proveito. E eu sempre falo, quem fala mal do sistema Confea-CREA é um sistema com falhas? Todo sistema todo conselho profissional tudo que é público tem coisas para melhorar. Mas você está como profissional, se você tem um ambiente onde você pode se aproveitar dele, a partir do momento que você não aproveita dele, você não pode reclamar. Porque aí você está acatando tudo que está acontecendo, você está deixando de aproveitar a mútua, a CREA, de fazer um network nas associações, de lutar pela sua profissão por desleixo. Então, a partir do momento que você sabe que tem todas essas coisas para você participar e você não participa, aí é uma escolha sua. Aí reclamar já não é mais o certo, né? Então, só para vocês terem uma noção de como o sistema tem tanta coisa boa para a gente participar, tá? E aí eu tenho uma pergunta, né? Você participou 5 anos do CREA Júnior, ou você estudou 5 anos, não participou do CREA Júnior, participou de outra coisa, ou não participou de nada. O que eu lamento, porque participe de uma empresa júnior, de uma atlética, um CA, um DA, algum grupo de estudos, alguma coisa, iniciação científica, PET, CREA Júnior, mas participe de alguma coisa, né? Então, você estudou alguns anos na faculdade, você está na faculdade estudando, e você sabe que você vai formar ou você acabou de formar. E aí você vai entrar. E aí o que você vai fazer da sua vida? Você vai somente trabalhar? Você acha que isso é suficiente? Né? E aí por que eu faço essa pergunta? Para saber realmente, para trazer essa reflexão de você pensar. E você? Quando eu pergunto em você, é para você refletir. O que eu vou fazer? Eu só vou trabalhar, não sou animado, não tenho tempo para essas coisas. Alguém vai ter. E no mercado, a competição é dura, cada vez mais dura, né? E aí eu quero deixar uma mensagem final, né, que é decisão. E aí que você tem que parar e pensar o seguinte: decisão. Tudo na vida da gente é decisão. Tudo, tá? Eu tomei a decisão de abrir mão de fazer uma outra coisa agora para estar aqui com vocês.
o pessoal, a Vanessa também, você que está aí, tomou a decisão de não fazer outra coisa para poder estar aqui assistindo a gente, para poder fazer perguntas, poder participar. Ok, tudo na vida é decisão. Você começou a namorar, você tomou a decisão de não ser mais solteiro. Então, quando você toma uma decisão, você abre mão de uma coisa. Dentro da palavra decisão, você tem a palavra cisão. Cisão é cortar. Então, a partir do momento que você vai para a direita, você não está indo para a esquerda. A partir do momento que você veio aqui assistir a live, você não está fazendo outra coisa. Toda decisão que você toma, você perde alguma coisa para ganhar outra, né? E aí, eu pergunto, qual decisão você vai tomar para a sua vida? Você vai querer participar do sistema? Você vai querer participar das decisões? Você vai querer fazer networking, desenvolver habilidades, competências, participar das decisões? Ou você vai querer somente seguir a sua vida profissional ali e lá na frente você não ter feito diferença nenhuma dentro da área da engenharia? A engenharia tem muito espaço, gente. Hoje a gente para assim e pensa, qual engenheiro referência que a gente tem? Quando vem algum nome, é um ou outro. A gente tem muito espaço para pessoas se tornarem referências, né? E você vai fazer o quê? Qual vai ser a decisão que você vai tomar para você poder fazer a diferença, né? Ou você vai preferir tomar a decisão de não fazer nada também, né? E aí eu deixo uma pergunta para você, para encerrar. Para você fazer para você, né? Quando você se olhar no espelho e perguntar, quem é você para o mundo? E essa pergunta você tem que fazer ela hoje para você, e você vai ter que fazer ela daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos e 20 anos. Será que quando você chegar lá daqui nos seus 50 anos, 60 anos, e você fazer essa pergunta, você vai estar satisfeito com a pessoa que você é? Eu tenho certeza que se você querer participar das coisas, querer valorizar a sua profissão, querer usar a sua profissão para a sociedade e você enriquecer, você vai enriquecer com isso. A partir do momento que a gente pensa nas outras pessoas, a gente enriquece. Será que você vai parar e pensar, falar, puxa, eu deixei um legado? Que seja um prédio que você construiu, que seja uma decisão que você tomou, que seja um conselho que você deu. Qual vai ser a pergunta, qual vai ser a resposta que você vai dar quando você se perguntar lá daqui 40, 50 anos, quem é você para o mundo, né? Então, com essa pergunta eu encerro, mas eu quero só dar uma dica. Pode ter certeza que se você formar na faculdade e você se enfiar dentro de uma empresa, que seja somente a sua empresa ou que seja uma outra empresa, e só trabalhar nisso e não se dedicar para fazer a sua profissão ser muito maior do que ela é, e se você não se dedicar para fazer novos contatos, se você não se dedicar para contribuir com o seu conselho profissional e para explorar o que ele tem de bom, dificilmente você vai ser lembrado dentro da sua profissão daqui a 40, 50 anos, né? Então, deixo essa reflexão aí e estou aberto a perguntas, tá, gente? E agradecer mais uma vez aí pelo convite, CREA de São Miguel do Oeste. Maravilhosa. Maravilhosa palestra. Parabéns, Maicon. Foi muito informativa e muito bom conhecer um pouco da sua história, né? E como o CREA Júnior influenciou na sua carreira. A gente tem uma pergunta aqui no chat do YouTube, da Alika Dutra. Quais qualidades e competências o futuro profissional precisa adquirir para a carreira profissional e para estar dentro do sistema? Gente, eu tenho até um e-book que eu coloco 19 competências. Eu não sei se eu vou lembrar todas delas aqui, né? Mas a primeira, a mais importante, que é a que te abre portas para você acabar desenvolvendo as outras, é a comunicação, tá? Vamos lá, vou tentar citar algumas. Comunicação, resolver problemas complexos, conhecer novas culturas, desenvolver novos idiomas, né, novas línguas, muito além do inglês, principalmente, né? Desenvolver o trabalho em equipe, desenvolver empatia, desenvolver acessibilidade social, você ter um perfil de hacker. Que é isso, Mike? Eu não mexo com programação. Hacker não essa expressão ela é muito usada hoje em dia, ela não é questão de programação, né? O pensamento hacker é você buscar soluções. Então, você tem um problema, mas eu não sei o que fazer aqui no Brasil, pesquisei no Google aqui do Brasil, a gente não tem essa solução, ninguém fez nada igual. Cara, vai buscar lá na Suécia, joga no Google para pesquisar em outros lugares do mundo, vai ser hacker para procurar uma solução. Com certeza tem uma solução parecida em algum lugar do mundo. Se não tem, tenta inventar uma solução, então, que você vai ficar milionário.
mas provavelmente vai ter uma solução já utilizada em algum lugar do mundo. Então, o pensamento hacker é muito importante, né? Eu trabalho em equipe, eu falei aqui, tem mais alguns, eu posso até disponibilizar o link desse e-book depois, gente, que eu explico cada uma dessas competências e habilidades, não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, foi estudos feitos junto da Unesco, da Confederação Nacional da Indústria e dos empresários que a gente conversa, né, que é o que as empresas esperam. E, gente, tem uma coisa que é muito importante, que sempre que se fala de competências e habilidades, a gente cita trabalho em equipe, cita comunicação, mas poucas pessoas citam isso. Conhecimento em gestão. Gente, gestão é para a vida, não é só para dentro de empresa. E você vai entrar com uma empresa num estágio ou trainee, você vai ter que saber de gestão. Não tem jeito. Se você não souber, você vai se enrolar. Ah, Maico, mas o que de gestão? Gestão de pessoas, gerenciamento de equipe, gestão de projetos, gestão financeira. Ah, mas eu tenho que fazer uma pós para isso. Eu fiz uma pós. Meu curso já é voltado para isso, que é engenharia de produção, mas eu fiz uma pós porque eu queria saber mais. Mas para entrar numa empresa, você tem que saber pelo menos o básico, você não precisa saber tudo, né? Então, tem que entrar, entender. A curiosidade, gente, eu nem falo que é uma competência, né? É uma habilidade que a pessoa tem que ter de ser curioso ao ponto de não ser chato, mas de ser curioso ao ponto de descobrir tudo que você precisa para você poder fazer o seu trabalho da melhor forma. Quando entrar numa empresa, gente, ou for entrar numa empresa, vou dar uma dica de processo seletivo aqui muito importante, tá? Que tem a ver muito com essa questão da curiosidade. Pesquisem tudo sobre a empresa que você vai tentar um estágio, alguma coisa. Pesquisei aqui no Google, eu vi que a empresa, os valores dela, e ela é assim, assim, assado. O cara já sabe que você pesquisou isso. Pesquisa notícias sobre a empresa, pesquisa coisas que a maioria das pessoas não pesquisam. Tem aquele pensamento hacker, seja curioso, né? Tem uma coisa que eu lembrei falando aqui agora, que é uma habilidade, uma competência, né? A gente fala skills, hard skills, que é muito importante, que é a questão de se informar, gente. Leiam jornais, pelo amor de Deus, criem o hábito. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é mexer no Instagram. Cara, curte página de notícias no Instagram, então, sei lá, curte Folha de São Paulo, curte alguma Folha do Oeste aí, da região, curte alguma coisa para você saber o que está acontecendo. A minha empresa ela é lá de Guarujá do Sul. Ela não saiu no Jornal Grande. Cara, essa empresa, ela tem alguma importância na cidade de Guarujá do Sul. Vai estudar o que ela é importante, né? Então, a gente não tem que estudar somente quando vai procurar emprego em empresas grandes. Então, essa questão também de você se informar é muito importante. Deixa eu recapitular aqui, vamos ver se não esqueço nada. Trabalho em equipe, saber de gestão, todas as áreas de gestão, pelo menos o básico. Conhecer novas culturas. Muito legal. Quando eu falo conhecer novas culturas, as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para ir na África, eu não tenho dinheiro para ir nos Estados Unidos. Cara, novas culturas, elas podem... o que é conhecer novas culturas? É você conhecer outros estilos de vida, né? Como outras pessoas vivem. Você pode fazer isso num bairro diferente, um bairro de classe social diferente do bairro de classe social que você vive, né? Uma cidade vizinha, né? Um estado vizinho. Então, você pode conhecer outras culturas conversando com pessoas que são diferentes de você. E isso te ajuda muito quando você entra no mercado de trabalho, porque você nunca vai trabalhar com pessoas que são iguais a você, né? Então, conhecer outras culturas, outra língua, gestão, trabalho em equipe, resolver problemas complexos. Gente, conhecer de normas da sua profissão ou da área que é a empresa que você quer trabalhar é muito importante, tá? Normativos, pensamento hacker, curiosidade, tá informado o tempo todo. Só para fechar, eu aconselho, quando eu falo de estar lendo jornal, de estar se informando, eu aconselho... Gente, tem muito mais coisas que eu poderia falar, mas eu não estou lembrando aqui que tá nesse e-book. Tem um vídeo, não sei se vocês sabem, é mais da minha época isso, mas do Roberto Justus, que ele tinha um programa de estagiários e trainees na televisão. O Aprendiz, que era o nome. E esse O Aprendiz tem um vídeo muito interessante, até no meu Instagram eu postei um dia esse vídeo, no IGTV, ele entrevistando alguns estagiários. E é muito legal que você vê os perfis de estágio. E a pessoa que consegue a vaga é a pessoa que conseguiu responder uma pergunta que outro não conseguiu responder, que nenhum dos outros conseguiu. Chegou na fase final, o cara fez duas perguntas.
E a primeira pergunta, duas pessoas acertaram, que era quem que era a presidente da Argentina naquele momento. Aí os dois responderam Cristina Kirchner, né? Vocês deram uma ideia que é mais antigo isso. E aí a segunda pergunta que ele fez foi, tá, e qual que é o problema? O que está acontecendo lá agora? E a menina falou, tá tendo um problema KS e não sei o que lá, tal, questão do petróleo, por causa da estatização. Obviamente que essa menina ganhou a vaga por um detalhe, mas foi por uma coisa que, por quê? Ela tinha lido no jornal, ela tinha o hábito de ler informação todos os dias. Então isso é muito importante. E por que eu pontuei muito nisso no final, gente? Porque quando você sabe o que está acontecendo no mundo, você sabe o que está acontecendo no seu estado, na sua cidade, você pode chegar em qualquer roda de conversa, que você vai ter um assunto para puxar. A partir do momento que aquela conversa fica parada, der uma coisa. E se alguém está falando algum assunto ali, você vai saber entrar naquele assunto e participar daquela conversa. Isso te abre portas. Contatos abrem portas, gente. Um dia até o pessoal... Eu levo essa questão de contato muito a sério, assim, com o network. Por isso que eu falei o primeiro, a comunicação é muito importante, porque ela te abre muitas portas. A questão do networking, hoje as empresas, elas fazem processos, fazem, mas a questão da indicação é muito forte ainda. E um dia eu estava conversando com o pessoal ali de Araranguá, né, com o Gabriel, o irmão dele, e aí ele estava o Gustavo e com o Vitor. O Vitor, não sei se vocês lembram dele, que era também, o Vitor falou assim comigo, cara, eu tô a 3 pessoas do Obama. Aí eu parei e pensei assim, como assim 3 pessoas? Aí ele falou, eu tô conversando com você, e eu conheço uma pessoa que conhece o Obama. E aí ele começou a falar, e a gente começou a pensar das pessoas que a gente conhecia. Quando a gente foi parar, assim, caramba, como é que pode um círculo todo feito dentro do CREA, que foi abrindo as portas de outros lugares, hoje a gente consegue ter contato com qualquer pessoa. Por exemplo, eu tô uma pessoa da Malala, uma pessoa do Obama, aí a gente foi conversando. Então, quando você menos espera, às vezes você consegue chegar em alguma pessoa, obviamente que é muito difícil chegar no Obama, né? Mas você consegue chegar em outra pessoa através de uma pessoa que você conhece. Então, a parte da comunicação e de você conseguir saber o que está acontecendo ao seu redor é muito importante, tá? Gente, eu vou compartilhar depois o link do e-book, porque tem muita coisa legal lá. Eu acho que com ele eu consigo responder melhor essa pergunta. O Gustavo, ele fez uma pergunta aqui. Ele colocou ali nos comentários, Maicon, como o CREA Júnior pode ajudar na quebra de preconceitos em relação ao sistema profissional? Nossa, 100%. O CREA Júnior, primeiro, ele tem que... Na verdade, o CREA Júnior, ele nasceu em 2000, no ano de 2000, com um único propósito, fazer interlocução entre o sistema e os estudantes, as instituições de ensino. Depois, foi percebendo que ele era muito mais que isso, virou um formador de jovens lideranças, virou um multiplicador da valorização profissional. Mas o CREA Júnior não pode esquecer da importância dele nesse ponto que foi falado pelo Gustavo. Por quê? Hoje, as pessoas, o estudante, ele não fica acessando a página do Confeia, a página do CREA. Porque hoje, infelizmente, o Confeia, os CREAs, ele não tem conteúdo interessante para os estudantes. Essa é a realidade, né? Então, ele vai procurar essa informação em coisas que têm a ver com o âmbito que ele está. Então, o CREA Júnior se torna uma ferramenta muito importante. Por isso que o CREA Júnior ele pode falar das profissões, ele pode falar de ação social, ele pode fazer um monte de coisa, mas ele nunca pode deixar de falar sobre a mútua, sobre o Confeia, sobre o CREA, sobre a associação da sua região, sobre as associações por modalidade, sobre o CREA, sobre o sindicato. É muito importante o CREA Júnior hoje, e isso é consenso no Confeia, consenso dentro dos CREAs, que o CREA Júnior hoje é a melhor ferramenta de comunicação que o sistema tem. Ninguém consegue alcançar nenhuma instituição do sistema Confeia-CREA consegue alcançar tanto os profissionais, inclusive, né, e obviamente os estudantes, como o CREA Júnior consegue. Então, vocês têm um papel muito importante, né? E tanto que dentro do Confeia agora, o Confeia está montando o programa CREA Júnior para dar apoio aos regionais, aos CREA Júnior dos estados e também ao CREA Júnior nacional, justamente porque entendeu a importância do CREA Júnior na disseminação de informação do sistema, das profissões do sistema e também na força de mobilização que o CREA Júnior tem para poder lutar por mais investimentos em ciência, em tecnologia, junto ao governo federal. Então, assim, o CREA Júnior hoje é a ferramenta que o sistema tem para poder mostrar, de fato,
o porquê que o sistema é importante, o porquê que é importante participar dele para os profissionais e para os estudantes. A Vanessa cansou aí já, ó, de ficar vendo. Falei demais, né, Vanessa? Não, muito legal. Para mim é um assunto bacana, né? Eu que não sou da área técnica especificamente falando, né? Eu acho que foi uma aula aí para mim também, né? Sobre a tua história. Muito bacana. Tem tudo a ver com cooperativismo, né? Tem tudo a ver com Sim. cooperar. O CREA-Júnior né? Esse trabalho, né? Conforme o cooperativismo. Perfeito. Não temos mais perguntas no chat do YouTube. Se alguém tiver, então, só mandar ali que depois a gente repassa. Muito obrigada, Maicon, pela palestra. Foi muito incrível mesmo. É muito bom saber sempre um pouco mais, né? Cada palestra que a gente participa, mesmo sendo do mesmo assunto, a gente sempre aprende um pouquinho, a gente vai absorvendo novas informações. Agradeço, né? Obrigado pelo convite. Foi uma honra. Primeira vez que eu falo com o pessoal de Brusque, de São Miguel do Oeste, principalmente, que é a minha terra, né? Estou muito feliz, sou muito fã do trabalho do CREA-Júnior de Santa Catarina, já tive alguns encontros estaduais. Sou muito fã do CREA Santa Catarina também, que sempre está inovando, está sempre à frente, né? Das coisas aí em relação ao sistema, em relação ao Brasil todo, né? Parabenizo muito o presidente Kita por estar sempre incentivando o CREA-Júnior, né? Parabenizo o CREA-Júnior de Santa Catarina por ser aí um diferencial da engenharia no Brasil e pelo impacto que causa em Santa Catarina, né? Então, fiquei muito feliz com o convite. Contem sempre comigo, tá, gente? Estou sempre à disposição e vou ficar aqui para ver um pouco também da palestra da Vanessa enquanto não começa minha reunião que eu tenho aqui. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Então, agora a gente fica com a Vanessa, falando um pouquinho sobre o CREA. Isso aí. Repetindo, né, é uma honra poder falar com vocês sobre a cooperativa, sobre cooperativismo, que é uma coisa que particularmente eu gosto muito, não apenas como um sistema de negócios, mas como uma filosofia de vida mesmo. Sou uma pessoa que acredita fielmente no cooperativismo e acredito que o cooperativismo pode sim mudar o mundo, assim como eu acredito que os jovens podem mudar o mundo, né? É essa geração que vem aí que vai fazer o nosso mundo melhor. Coloco muita fé nessa geração, acredito que vocês são uma geração diferente, né? Eu sou um pouquinho mais velha, né? Eu não sou sou da geração millennium, né? Então, eu acredito que é bem bacana esse espaço aí para poder falar com a juventude da engenharia, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui minha apresentação. Vou falar um pouquinho sobre cooperativismo. Estão vendo? Sim. Deixa eu saber se eu consigo. Ele está no modo de apresentação para vocês ou não? Sim. Sim? Mas acho que tá no primeiro slide. Para mim, aqui ele está aparecendo como se não estivesse no modo de apresentação. Não está no primeiro slide. Tá, deixa eu voltar. Agora está aqui. Então, falar um pouquinho sobre o cooperativismo e como o cooperativismo e as cooperativas podem ajudar no sucesso profissional e pessoal, né? Quando eu falo que o cooperativismo tem tudo a ver com o CREA-Júnior, é a própria essência da palavra cooperar, né? Co significa em conjunto, operar significa trabalho. Então, cooperar é trabalhar em conjunto, né? Então, tudo a ver aí com o que a gente vive hoje. O cooperativismo, ele fala um pouquinho sobre a história do cooperativismo, não tem como falar sobre cooperativa sem falar de onde surgiu o cooperativismo, o que é isso, ele é um modelo de negócio. Nasceu lá em 1844, na Inglaterra, onde, depois da Revolução Industrial, lá alguns tecelões estavam vivendo um trabalho escravo, praticamente trabalhando em um modelo de trabalho escravo. Eles pararam e pensaram, meu Deus, mas e se nós nos juntássemos, trabalhássemos juntos, né? Dividíssemos os resultados, juntos a gente tem mais poder de barganha, né? Então, eles resolveram formar e constituir ali uma sociedade, onde todos seriam sócios, né? Em forma de cooperativa. Foi aí que nasceu o cooperativismo no mundo. Foi aí também que foi criada a expressão do cashback, que no cooperativismo hoje a gente chama de sobras, né?
que é dividir o resultado de forma igual para todos que participam do sistema. Então, o cooperativismo é isso, é um modelo de negócio onde todos os participantes são sócios e o resultado é dividido entre todos. O cooperativismo tem alguns princípios, né? São 7 princípios que a gente trabalha dentro do cooperativismo. Adesão livre e voluntária, qualquer um pode ser associado, ser cooperado de qualquer tipo de cooperativa, tanto cooperativa de crédito, cooperativa de trabalho, cooperativa de produção, né? Gestão democrática, todo mundo decide os rumos da empresa, todo mundo decide como que vai ser trabalhado dentro da empresa. Participação econômica, todo mundo tem direito aos resultados, aos lucros. Autonomia e independência, cada cooperado é um voto, né? Então, cada pessoa, independente do quanto que ela tem de cota capital, ela tem direito a um voto, ela tem direito de opinar, decidir os rumos da cooperativa. Educação e formação, né? Então, a cooperativa tem esse compromisso com a sociedade. Intercooperação, cooperar entre as cooperativas. E eu acho que um dos princípios mais fortes que a gente tem hoje no cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. O cooperativismo no mundo hoje são 3 milhões de cooperativas no mundo, 2 trilhões de dólares gerados, movimentados nas cooperativas, 1 bilhão de cooperados, ou seja, 12% da população mundial hoje é cooperada de alguma cooperativa, 280 milhões de empregos diretos gerados pelas cooperativas, fora os empregos indiretos, né? Então, 4% da população mundial hoje trabalha em cooperativa. O Brasil hoje não é tão aderente ainda ao cooperativismo, né, esse modelo de negócio. A Alemanha, por exemplo, hoje é um dos países mais cooperados do mundo, 95% da população participa de algum tipo de cooperativa. Então, a gente percebe que é um modelo de negócio que dá certo, dá sim muito certo, né? Hoje no Brasil, as cooperativas estão crescendo, o cooperativismo é muito forte também aqui na região sul. A nossa região, fala aqui pela região oeste, né, é uma região muito forte em cooperativas. Hoje a região oeste é a região que mais tem cooperativas, são 79 cooperativas aqui na nossa região. O agro, né? O agro é muito forte aqui na nossa região também. Temos a Aurora, temos a Alfa, temos Unimed, temos cooperativas muito fortes aqui. Então, aqui são alguns números de como está o cooperativismo hoje no Brasil. O cooperativismo, a diferença maior desse modelo de negócio é que todos os cooperados são donos do negócio, né? Então, os cooperados ajudam a cooperativa a crescer e a cooperativa desenvolve a comunidade. É um ciclo sustentável. Então, tudo que é gerado de resultado volta para o cooperado. E é investido na própria comunidade em que o cooperado está inserido, né? As cooperativas não têm fins lucrativos, são instituições sem fins lucrativos. Então, tudo aquilo que é gerado de resultado pelas cooperativas volta para o cooperado e é investido dentro da comunidade onde o cooperado vive, né? E dentro desse cenário de cooperativismo, nós temos a Credicrea, que é uma cooperativa de crédito, é uma cooperativa do segmento financeiro. A diferença da Credicrea é que ela é uma cooperativa segmentada, ela é exclusiva para os profissionais do Confea, do CREA e do CAL. Então, hoje o nosso público, os nossos cooperados são engenheiros, arquitetos e tecnólogos, né? Os familiares e as empresas ligadas a esses profissionais e os colaboradores das empresas também, que esses profissionais possuem, né? A Credicrea foi fundada lá em 2002, na cidade de Florianópolis. Ela foi fundada por 33 profissionais da área de engenharia e arquitetura, que queriam um banco para eles, uma cooperativa, né, uma instituição financeira que pudesse trazer um atendimento diferenciado do que eles estavam recebendo nos bancos, né, nas outras instituições. E aí teve essa ideia, foram até o Banco Central e conseguiram autorização para criar a Credicrea. Hoje a Credicrea participa do sistema AILOS, que é um dos maiores sistemas de cooperativas do Brasil, né? Aqui um pouco da nossa missão, que é promover o desenvolvimento econômico e social dos nossos cooperados. A nossa visão, ser a principal instituição financeira dos profissionais do Confea, CREA e CAL. Então, a nossa missão é justamente conseguir promover a atividade dos engenheiros, dos arquitetos, dos tecnólogos, das pessoas que estão envolvidas nas áreas. A nossa essência é realizar sonhos. Então, o Credicrea está aqui para isso, né?
para fomentar o negócio da classe, para poder realizar sonhos pessoais dos profissionais, poder ser suporte nesse início de carreira também, né, durante a graduação e início de carreira. Hoje nós estamos com 19 anos de atuação, temos 15 postos de atendimento, mais de 25 mil cooperados, mais de 480 milhões de ativos. Lá em 2002, quando a cooperativa começou, com os 33 fundadores da cooperativa, cada um ingressou com R$1.000 na cooperativa. Então, o patrimônio da cooperativa, né, os ativos da cooperativa era R$33.000. E em 17 anos, nós já ultrapassamos 480 milhões de ativos. Então, é um número bem expressivo, né, para uma cooperativa de classe. Então, nós temos hoje posto de atendimento em Blumenau, Chapecó, Criciúma, Curitiba, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Rio do Sul e São José. Temos um plano de expansão, agora estamos expandindo para o Rio Grande do Sul. Temos mais algumas agências previstas para o Paraná. E o Banco Central também nos autorizou a hoje operar em todo o Brasil, né? Então, a intenção, o novo planejamento estratégico é que a gente expanda ainda mais a nossa área de atuação. Banco ou cooperativa, né? Principais diferenças aí entre banco e cooperativa. Na cooperativa você é dono, tudo que você movimenta na cooperativa volta para você através de sobras, proporcional à sua movimentação, né? E no banco, tudo que é resultado, tudo que é lucro vai direto para os acionistas e geralmente não fica nem no Brasil, né? É mandado para fora. Então, o cooperativismo e as cooperativas de crédito têm isso como uma principal visão, desenvolver a comunidade em que está inserida. O lucro volta para o cooperado e esse valor é inserido na comunidade em que ele reside, né? Que ele trabalha, que ele tem a sua empresa. Então, aqui a gente trouxe também um pouco do resultado econômico social de 2020. Aqui, o que os nossos cooperados economizaram de juros de crédito. Então, foi mais de 19 milhões em juros, que para quem teve operações de crédito na cooperativa, deixou de pagar a mais em outras instituições, né? Rendimento das aplicações, quanto nossos cooperados receberam a mais do que receberiam em outras instituições. Economia de tarifas bancárias, mais de 6 milhões. E o resultado e sobras, juros de capital, esses 3.876.000 que foi dividido entre os cooperados, proporcional à movimentação de cada um, né? Então, foi mais de 31 milhões aí de resultado econômico que a cooperativa gerou para os seus cooperados, para a classe e para a comunidade em 2020. Como eu falei antes, a cooperativa participa do sistema AILOS, que hoje é composto por 13 cooperativas singulares, são outras cooperativas que fazem parte do sistema da nossa central. Nosso patrimônio líquido já ultrapassou R$1 milhão, mais de 1 milhão de cooperados, 8 bilhões em carteira de crédito e 12 bilhões de ativos totais. Então, a gente fala de um sistema muito grande, hoje muito bem estabelecido no Brasil e que está crescendo muito. A cooperativa também participa do FGCOP, então é seguro sim investir na cooperativa. O FGCOP é um fundo que o Banco Central criou para garantir as operações de quem tem valores aplicados na cooperativa, né, para quem deixa lá o seu dinheirinho guardado na cooperativa, até 250 mil por CPF ou CNPJ, o fundo garantidor de crédito do Banco Central garante, né, então não existe possibilidade de perda de valores. A cooperativa é uma instituição financeira que disponibiliza aos seus cooperados todos os benefícios que as outras instituições, os outros bancos comerciais, os outros bancos tradicionais oferecem, então conta corrente, cartão de crédito, linhas de investimento, crédito com taxas mais justas, crédito em parceria com o BNDES, previdência privada, consórcio, seguro de vida, seguro responsabilidade civil profissional, que inclusive nós temos um muito bom para a área da engenharia, crédito para empresas, para construção, financiamento. Então, a gente tem um leque de produtos aí bem extenso. Para os estudantes, a gente tem a conta digital, conta mais facilitada, né? Com cartão de crédito que é internacional, com a fatura 100% digital, com isenção de anuidade,
a fazer se você fizer uma compra de qualquer valor, você já garante a tua isenção de anuidade, inclusive se for assinatura, né? Então, é um cartão bacana, aceito em todas as maquininhas, todas as bandeiras. Temos um aplicativo bem moderno, muito bem avaliado nas lojas de app, né? Ele é bem intuitivo, fácil de operar. Tudo que você precisar fazer hoje, você não precisa ir até a cooperativa, né? Você não precisa estar fisicamente próximo da cooperativa. Você consegue fazer tudo pelo aplicativo. A gente também tem atendimento pelo WhatsApp, tem o atendimento da central, atendimento digital. Então, nós não perdemos muito para Nubank, para C6, para esses bancos digitais aí. E temos taxas bem mais aderentes, assim, quando precisa de um crédito ou quando tem movimentação na conta. E o nosso cartão também é muito bom. Nós temos um programa que é o Progrid, que eu gosto muito de falar do Progrid, eu acho que é uma das coisas mais bacanas que a cooperativa tem. É um programa que tem diversos cursos e treinamentos, a gente oferece palestras também direcionadas aos profissionais. Então, são mais de 100 cursos que você pode fazer nessa plataforma, né? Que o cooperado pode entrar, pode fazer, tem certificado, conta como horas extracurriculares. Então, assim, são diversos cursos e é uma plataforma muito boa também. Tem de empreendedorismo, tem para engenharia e arquitetura, tem sobre liderança, tem sobre gestão de tempo, inglês, tem sobre Excel, tem um curso de Excel muito bom. Então, assim, são diversos cursos que a cooperativa disponibiliza ao seu cooperado de forma gratuita. Não só o cooperado, como toda a comunidade, né? Então, quem quiser participar do Progrid, é bem, bem bacana mesmo. Outro programa que a cooperativa começou a operar agora em 2021, em parceria com o Sebrae, foi o Copinova, que é para os micro e pequenos empresários, para as empresas também que estão iniciando, né? Então, o cooperado tem direito a horas de consultoria com os consultores do Sebrae, algumas palestras também. Lá ele vai aprender a fazer gestão, vai aprender sobre contabilidade, vai aprender sobre RH, vai aprender sobre diversas coisas ali para poder organizar melhor a sua empresa, poder estruturar melhor a sua empresa. E grande parte desse valor, desse custo, né, que teria dessa consultoria com o Sebrae, é um empretec mais desenvolvido, assim, mais direcionado, mais focado, né? Então, grande parte desse custo é subsidiado pela cooperativa e pelo Sebrae. Então, também é uma ação bem legal que a cooperativa fez para os profissionais e para as empresas que a gente tem, né? Nossos cooperados, que foi bem bacana. Até eu falei sobre esse programa aí no Jornal do Almoço, que teve um destaque por ser um programa bem bacana mesmo que a cooperativa disponibilizou para os cooperados. Que os bancos não costumam pensar nisso, né? Não costumam pensar no negócio cooperado, como desenvolver, como a cooperativa pensa. Então, é isso aí que eu falei, né? O cooperativismo impulsiona suas conquistas, ajudando a realizar seus objetivos, através do desenvolvimento do cooperado, da comunidade, da parceria de negócio com os empreendedores. Ajuda mútua, né? Juntos, a gente consegue ir mais longe, consegue ser mais fortes, mais acessíveis. E a cooperativa está muito inserida nessa, né, dentro do CREA, dentro do Confea também, dentro do CREA Júnior, né? A gente tem o CREA Júnior muito como parceiro, muito como nossa parceria, e estamos aqui sempre dispostos a ajudar no que vocês precisarem. Temos um evento para fazer, chama o CREA, a gente é parceiro, vai ajudar. E estamos aí para tê-los também como nossos cooperados, né? E convido a todos para conhecer um pouco a cooperativa, ir até as nossas agências, ou marcar uma visita, mesmo que seja virtual, a gente faz também pelo Teams, pelo Zoom. Eu acho que é uma alternativa bem bacana também para quem está em início de carreira, né? Porque muitas vezes, principalmente os profissionais da engenharia, né, arquitetura, muitas vezes têm uma dificuldade de tempo, né, para abrir conta, para movimentar a conta. Então, é bom ter um parceiro que esteja mais próximo, que você possa resolver uma coisa rapidinho pelo WhatsApp, ou que você possa resolver de forma digital. E também um suporte, né, porque muitas vezes o estudante não declara renda, né, está estudando ainda, não tem aquela questão de conseguir declarar renda, então a cooperativa sabe avaliar de outra forma, né, para poder dar um limite de crédito, um limite para cartão de crédito. Então, conheça a cooperativa, vale a pena, tem bastante vantagens.
Muito bom, muito maravilhosa a apresentação. A gente tem algumas perguntas, algumas delas já foram respondidas durante a palestra, que seria quais os benefícios que a cooperativa oferece aos seus cooperados. Então, se quiser. O principal deles é a questão de realmente a cooperativa, como ela é uma instituição sem fins lucrativos, né? Ela acaba distribuindo todo o lucro para o cooperado, então, mesmo que você venha de repente, pagar um pouco, fiz uma operação de crédito, paguei juros sobre aquela operação de crédito, além de ser mais barato do que nas outras instituições, né? Geralmente é 20% menos, as taxas são 20% menores nas cooperativas, você ainda recebe de volta uma parte daquilo que você pagou de juros, você recebe de volta. Como as cooperativas também trabalham de forma mais enxuta, né? Os custos são menores, então a gente consegue também pagar uma rentabilidade maior quando você tem o dinheiro investido na cooperativa, né? Então, para quem toma crédito é bom, porque acaba pagando juro menor e recebendo de volta uma parte, né, desse valor. E para quem aplica, para quem tem excedente, para quem tem dinheiro sobrando, que deixa dinheiro no banco, também a gente consegue ter uma taxa de rentabilidade maior e também devolver sobras sobre isso. Então, além de você ganhar a rentabilidade que a cooperativa já paga, você ainda ganha sobras, né? Se você usa o cartão de crédito, você vai receber sobras sobre isso. Se você faz o seguro conosco, você vai receber sobras sobre isso. Geralmente você consegue um melhor preço e ainda recebe sobras sobre isso. No banco, não, né? No banco você só paga taxa, você só paga juro e você não tem um retorno sobre isso. E o mais bacana disso que esse retorno, essas sobras, ele acaba continuando aqui, né, na nossa região, no estado, no nosso país, porque os cooperados acabam reinvestindo esse valor, né, seja no seu negócio, ou seja mesmo na cooperativa, fazendo a economia local girar, né? Então, acho que esse é um dos principais diferenciais das cooperativas. Show de bola. Temos outras perguntas também. Há juros menores ou outras vantagens em associar-se às cooperativas de créditos? Sim, as nossas taxas de juros são em torno de 20% menores do que nos bancos tradicionais, né? E por nós sermos uma cooperativa segmentada, a gente tem algumas linhas de crédito que são mais aderentes à realidade da classe, sabe? Então, a gente acaba direcionando nossas linhas de crédito também para que atendam melhor a necessidade do engenheiro, do arquiteto, né, e das empresas deles. Temos pergunta, né? Quais os valores da anuidade? Depende do cartão que você tem, né? Nós temos o cartão Gold, né? Temos o Platinum e o Clássico, que a gente chama, né? E cada um deles tem uma faixa de anuidade, um valor de anuidade. Mas mesmo e por que essas diferenças de valor? Porque o nosso cartão, ele tem pontuação, diferente da Nubank, que você não paga anuidade, porém você não tem um programa de pontuação, né? Nós temos um programa de pontuação muito bom, que você pode trocar por milhas, que você pode trocar por produtos, né, nas lojas que a gente tem convênio. Você pode usar como desconto em fatura, crédito em fatura, esse valor reverte em crédito em fatura. E dependendo do valor que você usa dentro do teu cartão, você não paga anuidade. Se você usar um valor X dentro de cada modalidade, você não paga anuidade, né? Se você usar no mês um valor X, no próximo mês você não paga valor de anuidade. Mas mesmo assim, o nosso cartão, o Platinum, que é um dos cartões que mais gera pontuação, que a cada dólar que você gasta, você ganha 1,5 ponto de pontuação, a anuidade é um valor bem abaixo do que é cobrado no mercado. Certo. Temos também mais uma pergunta. Quem toma as decisões nesse modelo de negócio de cooperativas de crédito? Quem toma as decisões são os cooperados, através das assembleias, né? Então, tudo é discutido na assembleia. Como que vai ser distribuídas as sobras, quem vai ser o conselho fiscal, quem vai ser o conselho administrativo, quem vai ser presidente, né? Todas as decisões são tomadas em conjunto nas assembleias. Então, é feito as assembleias e dentro das assembleias é discutido os rumos da cooperativa, como que vai ser a distribuição das sobras. Cada cooperado tem direito a um voto, basta participar das assembleias e expressar sua vontade. Muito bom.
A gente teve uma pergunta também pelo Instagram, que é qual os benefícios do cooperativismo para estudantes e se eu consigo investir na Cred CREA? Consegue. Para os estudantes, a gente tem uma conta facilitada, né, que é uma conta digital. Essa conta não tem anuidade, a gente não cobra valor de anuidade para a conta corrente. Temos o cartão, nosso cartão de crédito é internacional. Se você tiver compras no mês, você também não vai pagar anuidade, né? Um cartão já com limite de crédito para você usar. Eram os custos, né? Quais que eram as vantagens? E qual que era... Se eu consigo investir na Cred CREA. Sim, consegue investir. A conta é uma conta corrente normal, você vai conseguir também ter acesso às nossas linhas de investimento. Com as mesmas rentabilidades, vai participar das sobras também. Tratamento igualitário para todos. É um dos princípios do ativismo. É só benefícios. Mas é isso, pessoal. Se não tem mais nenhuma dúvida, quero agradecer novamente, Vanessa, por ter aceitado estar aqui com a gente. A Maicon Eu que também. agradeço. Também, né, gostaria de agradecer ao CREA Júnior de Santa Catarina, ao Confea, à Cred CREA e a toda a comissão organizadora desse evento, a todos que estão participando de forma online, a Regional de Brusque também por ter entrado nessa webinar com a gente. Quero lembrar a todos que amanhã a gente tem a palestra sobre entidades de classe com o engenheiro Valdir Schneider, então nos acompanhe nas redes sociais para ter acesso ao link. Lembrando que o link de formulário para certificação fica por 24 horas, então para quem for assistir depois, pode ter acesso à certificação também, conta como horas complementares. Novamente, agradecer vocês por estarem aqui hoje, por terem decidido participar, né, com a gente e ter deixado alguma outra coisa de lado, como o Michael falou. Esperamos que todos tenham gostado. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Pode entrar em contato com o nosso Instagram. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigada.